Galera, o que a mídia tá fazendo tá extrapolando os limites? Todos os limites. E eu resolvi fazer esse vídeo quase no molde plantão da Rede Lully, porque vocês precisam entender o que tá rolando. Todo mundo sabe que Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro, foi preso. Já contei aqui em vídeo que a alegação seria que o Felipe viajou para os Estados Unidos, provavelmente no avião presidencial, juntamente com Bolsonaro, no dia 30 de dezembro. Porém, não haveria registro nem de entrada, nem de saída do Felipe. Portanto, a justiça desse país entendeu que o Felipe tinha que ser preso porque ele poderia fugir do país, porque aparentemente ele conseguiria viajar para fora do Brasil sem que os registros oficiais fossem feitos. Praticamente um ninja burlador de sistemas migratórios. Agora, prestem atenção. Em 25 de outubro de 2023, Guilherme Amado, do Metrópolis, fez uma matéria que dizia o seguinte: nem Alexandre de Moraes tem notícias sobre paradeiro de Felipe Martins. Alexandre de Moraes soube pela imprensa que o paradeiro de ex-assessor Felipe Martins é desconhecido desde o dia 30 de dezembro de 2022, dia da viagem do presidente. Ou seja, ele está dizendo que a imprensa informou para o Alexandre que desde o dia 30 de dezembro, data do voo do presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, ninguém sabia do Felipe. Olha essas aspas, presta atenção que é muito importante para o desfecho dessa história criativa criada pela mídia. Enquanto tomava café com os parlamentares na manhã de terça-feira, 24 de outubro, Moraes comentou que soube pela imprensa que Martins havia viajado para o exterior e que o paradeiro do ex-assessor era desconhecido. Fecha aspas. Só que ele continua porque ele quer os louros por essa informação. Abre aspas. A coluna mostrou que Martins viajou para Orlando, nos Estados Unidos, no dia 30 de dezembro. O paradeiro do ex-assessor é desconhecido desde então. Fecha aspas. Beleza, vamos agora para outra matéria do Guilherme Amado que dizia: investigado, ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e evaporou. E reafirma embaixo, Felipe Martins foi para Orlando no fim de 2022. Grava essa informação porque nós vamos para um outro trecho da matéria. Abre aspas. Segundo o documento que a coluna teve acesso, o governo dos Estados Unidos registrou a entrada de Felipe Martins no dia 30 de dezembro de 2022 em Orlando, capital da Flórida, onde Bolsonaro ficaria até março. Fecha aspas. A coluna teve acesso a um documento emitido pelo governo dos Estados Unidos? Nu. Tá, você vai precisar gravar essa informação também. Ok, após a prisão de Felipe Martins, a defesa protocolou a viagem de Felipe, que, pasmem, de fato viajou. Só que ele viajou no dia 31 de dezembro, de Brasília para Curitiba, onde permaneceu na casa da sua noiva até a data da sua prisão. As passagens aéreas, assim como o despacho da bagagem, foram anexados no pedido de soltura do Felipe. Após a análise do pedido da defesa, juntamente com os documentos reunidos, Gonê, o procurador-geral da República, emitiu um parecer a favor da liberdade de Felipe Martins. E segundo essa matéria aqui do Estadão, Gonê apoia a soltura de Felipe Martins, mas sem passaporte. O argumento foi o seguinte: abre aspas. Ao analisar o pedido, Gonê defendeu a decisão que decretou a prisão de Martins, destacando que o despacho está suficientemente fundamentado e que, no momento em que foi proferido, o ex-assessor de Bolsonaro não foi encontrado em seu endereço habitual e que havia notícias de que teria seguido para os Estados Unidos. Pausa aqui rapidinho, porque você lembra da matéria do Amado, né? A coluna mostrou que Felipe tinha viajado para Orlando, tinha voltado, blá blá blá. Pois é, continuando. O PGR entende agora que o quadro inicial sofreu modificação, o que permitiria uma reanálise da prisão de Martins. O chefe do Ministério Público Federal aponta que o ex-assessor comprovou que não deixou o país em dezembro. Comprovou que não deixou o país em dezembro, fecha aspas. Aí geral começou a levantar na internet as matérias do Guilherme Amado dizendo que sim, que ele tinha ido para Orlando no dia 30, que ele tinha documentos do governo dos Estados Unidos dizendo que ele foi sim. Bichão ele e ninja o Felipe. Dia 30 em Orlando, dia 31 de Brasília para Curitiba. Mas talvez, não sei, sentido porque a galera começou a levantar as matérias de Guilherme Amado, onde ele fazia tais afirmações. E também lembrando que operações policiais já foram autorizadas
autorizadas com base em sua matéria, como, por exemplo, os empresários que tinham um grupo privado de WhatsApp e que o Amado publicou, e aí todo mundo sabe o que deu, busca e apreensão, bloqueio de contas, bloqueio de perfis. Uma coisa super inédita. Geral começou a pensar que, mais uma vez, Amado seria a base para a operação. Porém, com uma notícia falsa. Vendo tudo isso, Guilherme Amado foi lá e pá! Trucou e fez uma nova matéria nessa quinta-feira. Felipe Martins, site dos Estados Unidos, diz o contrário do que ele informou à PGR. Advogado de Felipe Martins não retornou à coluna sobre o governo dos Estados Unidos e informar que ele chegou a Orlando em 30 de dezembro de 2020. Aí, dentro da matéria, ele põe o documento que ele não usou na primeira vez, que seria isso aqui. Abre aspas. O site emite um documento chamado I-94, produzido pelo Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. O I-94 inclui dados como histórico de viagens, entradas e saídas de estrangeiros do país. Fecha aspas. Então nós fomos de documento emitido pelo governo dos Estados Unidos para um formulário que eu gerei num site. E o que ele está tentando fazer aqui é desmentir a defesa do Felipe Martins, dando a entender que eles mentiram para a PGR. Logo no início dessa última matéria, Amado já começa dizendo que a defesa do Felipe não retornou o contato. Mas aí eu procurei a defesa e eles disseram que eles não foram procurados em nenhum momento. Mas se é uma resposta que Guilherme Amado queria, ela tá aí, com a palavra, a defesa de Felipe Martins. Então, o colunista Guilherme Amado, do Metrópolis, publicou hoje um artigo questionando a justificativa do Felipe Martins, que a PGR corroborou, dizendo que tem registros em posse dele de que o Felipe teria entrado nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. A fonte dele, no caso, são as informações da Alfândega Americana, que é a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, que em inglês Customs Border and Protection, CBP, né? E esse registro seria o registro I-94, que teria lá o registro do Felipe Martins de entrada nos Estados Unidos a partir de Orlando. Que registro I-94 é esse, Ricardo? Então, o I-94, ele é um registro que é fornecido pelo CBP. Quando você vai entrar nos Estados Unidos, você preenche um formulário chamado I-94, onde você registra a sua entrada nos Estados Unidos. Esse é o procedimento comum, né, que pode ser feito por qualquer pessoa, né? Acontece que o I-94, ele não é uma via oficial definitiva. Por quê? Porque ele, como o próprio site do CBP, como está mostrando, se você for lá na parte das perguntas frequentes, ele, ali, fazendo uma tradução livre, né? Os documentos do CBP são oriundos de uma variedade de fontes, ou seja, pode vir de qualquer lugar. Histórico de viagens é somente uma ferramenta para auxiliar o público e, destaque-se, não se trata de um registro oficial para ser utilizado com propósitos legais. Ou seja, não pode ser utilizado esse I-94 como meio de prova, muito menos em um processo judicial onde está em jogo a liberdade de uma pessoa. E tem esse aviso aqui também, né, Ricardo? Quando você vai pedir para fazer o registro, ele diz, se você for um agente federal, isso aqui é para uso pessoal, né? Se você for um agente federal, estadual, local, tribal ou estrangeiro da lei que precisa de informações sobre um indivíduo para finalidades oficiais, favor contatar o CBP através de seus canais de comunicações estabelecidos. Oficiais, ou seja, né, até mesmo a imprensa pode fazer alguns requerimentos, como, por exemplo, o FOIA. Pausa aqui rapidão para uma observação. O documento emitido pelo governo dos Estados Unidos é um documento que no próprio site onde ele é emitido afirma que ele não tem valor legal? Essa é a prova emitida pelo governo dos Estados Unidos? Interessante. Né, o Freedom of Information Act, que é como se fosse a nossa lei de acesso à informação, onde você solicita para o governo informações oficiais sobre a entrada e saída, os registros oficiais de entrada e saída do país. Tanto é que o I-94 é falho, que se você abrir na própria matéria do Guilherme Amado ali, tem ali a informação essa do dia 30, que ele alega ser, né? Só que abaixo ali, as últimas viagens do Felipe, a 2 e a 3, se eu não me engano, são de 2019, ou seja, as outras viagens que o Felipe fez para os Estados Unidos, que foram públicas e notórias,
não foram registradas. Então, ele entrou ilegalmente acompanhando o presidente da República. Né? Entrou ilegalmente nos Estados Unidos, né? Entrou como um coiote para acompanhar o presidente na Assembleia Geral da ONU, que é a última viagem que o Felipe fez oficialmente, como tem inclusive na agenda oficial dele. Se você colocar ali na tela, você entra no site do governo e você consegue ver que Felipe Martins foi para os Estados Unidos acompanhando o presidente da República na Assembleia Geral da ONU. Tá? Você entra ali e você consegue encontrar a informação oficial, esta sim, né, de que Felipe Martins ele foi para os Estados Unidos. Porém, no I-94, essa viagem ela simplesmente não consta. Então, por isso, o próprio site onde se consegue o I-94, ele deixa esse alerta. Não é um canal oficial para informação e não pode ser utilizado como meio de prova, ou seja, o legal purpose. Um canal oficial que poderia ser utilizado, Ricardo, seria fontes oficiais, informações oficiais do governo brasileiro, por exemplo, que foi respondido uma LAI no dia 24 de janeiro de 2023, um pedido de LAI. O requerente pediu uma lista completa de quem viajou no voo da FAB do dia 30 de dezembro de 2022, que seria esse voo para Orlando, né? Isso, exatamente. E na lista da LAI, quem é que não está aqui na lista da LAI, Ricardo? Se você pegar todos os nomes, está lá o presidente, a mulher dele, os seguranças, assessores, mas Felipe Martins não está. Então, provas oficiais, senhor Guilherme Amado, nós temos documentos oficiais. Agora, se você não fez uma solicitação ou não preencheu o formulário do CBP, do FOIA, para que você tenha acesso completo às informações e de maneira oficial do governo americano, né, você não pode, de maneira leviana, você colocar que uma defesa técnica de uma pessoa que está presa injustamente, inclusive por uma matéria dele mesmo, que disse que o Felipe Martins tinha evaporado e que Alexandre de Moraes não sabia o seu paradeiro, não pode, de maneira leviana, dizer que a defesa ela mentiu, né? Simples assim. Então, que se busquem os meios oficiais já se pronunciaram e todas as vias oficiais, as provas mesmo, aquilo que pode ser utilizado em uma ação judicial, já estão em poder tanto do judiciário quanto da PGR. E aí tem duas questões, né? Primeiro, o próprio governo Lula, o GSI do governo Lula, em janeiro de 2023, disse que o Felipe não estava nesse voo. Então ele entrou em Orlando por onde? Entrou por outro avião? Que avião? Se não tem registro dele de nenhum outro voo. Eles podem dizer, ele foi por conta própria. Bom, Felipe Martins não tem recursos financeiros para poder sair com voo fretado. E voltou dia 31, né? E voltou dia 31 mesmo. Não, ou no dia 30 mesmo, né? No dia 30, porque viajou de Brasília para Curitiba dia 31, né? Isso, de Brasília para Curitiba, inclusive as informações, segundo o Guilherme Amado e outras matérias que saíram por aí que dizem que nós mentimos, então a Latam mentiu no despacho de bagagens, no check-in, no embarque que eles realizaram de Brasília a Curitiba. Isso tudo, o sistema aeroportuário brasileiro está falho. E até mesmo eu tirei uma foto com holograma do Felipe Martins ao meu lado, porque inclusive foi juntada uma foto nossa junto, logo já no começo do ano de 2023 juntos. Então, é lamentável que o jornalismo tenha se enfraquecido tanto. Guilherme Amado, após toda essa repercussão, foi até o Twitter e me bloqueou. Me bloqueou mesmo, mas ele foi até o Twitter e respondeu o Eduardo Bolsonaro, onde ele disse o seguinte, abre aspas, deputado, nunca escrevemos que ele foi aos Estados Unidos com seu pai. Verdade, o Guilherme Amado disse que ele foi em outro voo, no mesmo dia. Mas sobre isso, a defesa alega que não existe nenhuma passagem emitida em nome do Felipe em nenhum lugar do mundo, porque ele não embarcou em nenhum voo para Orlando e viajou para Curitiba, de Brasília,
no dia 31 de dezembro. E eu acho que a nossa querida e competente Polícia Federal consegue levantar esses dados, né? Ver se alguma passagem foi emitida no nome do Felipe, porque se ele não foi pelo avião presidencial, ou ele foi em outro voo, ou ele de fato não foi. Pena que o Amado não teve tempo de fazer esse levantamento, né? 2. O governo dos Estados Unidos diz que Felipe Martins entrou via Orlando em 30 de dezembro de 2022. Você também pode fazer essa busca. No link abaixo, explico como. Aqui ele está dizendo que qualquer um pode confirmar o que ele diz, citando o site que, em sua página, informa que esses formulários não têm validade legal alguma. Entendi. E 3. A conclusão de que a Polícia Federal ou a PGR se basearam nas nossas reportagens é sua. Isso não consta nos autos. Ah, Amado, desculpa. É porque isso nunca tinha acontecido antes, né? Galera deve estar emocionada. Deve ser isso. E eu sei que muita coisa está acontecendo no governo Lula que está fazendo ele repensar a tática de falar, porque quando você tem um pensamento autoritário e abre a boca, fica difícil defender a democracia, né? Mas isso é pauta para o vídeo de domingo. Nesse vídeo eu quis dar contexto, além de transmitir a posição da defesa do Felipe Martins, que em tempos tão democráticos não tem o espaço adequado na nossa democracia. O que é uma pena. Mas para os interessados, tá aí. Ah, e antes de eu encerrar, para a galera do Android, não deixa de baixar o nosso aplicativo na Play Store, o Te Atualizei. E para quem está no iPhone, o site está sempre lá, www.teatualizei.app. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, contando com a sua ajuda, porque trazer informação, nem que seja o outro lado da notícia, hoje em dia se tornou algo muito perigoso. Mas coragem é a maior das qualidades, porque ela garante todas as outras. Se puder e quiser, entra pra família e desde já, seja muito bem-vindo. E é isso tudo, galera. Nos vemos no vídeo de domingo. Beijo pra vocês. Fui!